aqui no microfone. A gente é predisposto a isso, né? A gente, sem querer, a gente acaba, na nossa prática e na nossa forma de culto, a gente inspira aos irmãos a terem essa reação. E a gente está errado. A obra, a operosidade da igreja, ela não parte do microfone. Ela é uma obra do Espírito na vida da igreja. E é tremendo assim, você vê como Deus assim pode agir no nosso meio sem a gente precisar vir no microfone, né? E eu tenho experiências aqui, eu passei boa parte da minha adolescência nesse sítio, e eu tive muitas experiências aqui com o Senhor, né? Junto com muitos jovens. E eu lembro de uma dessas, assim, que Deus estava numa reunião, naquele onde a gente está, no refeitório lá, ali era o salão de reunião, antigamente era lá, e Deus começou a me incomodar no meio da pregação, que Ele queria falar, e o pastor estava pregando, e Deus começou a me incomodar que Ele queria falar, e eu comecei a orar, e comecei a interceder. Senhor, cala todo homem. Comecei a orar, cala todo homem e fala com o teu povo, cala todo homem e fala com o teu povo. E deu 30 segundos, o pastor botou o microfone, sem nada, não se esperava isso, botou o microfone no pedestal e levantou um homem profetizando. Impressionante. Como Deus, queridos, age, como Ele quer agir na vida da igreja. Ele não depende desse microfone para fazer a obra. Ele depende de pessoas disponíveis, de corações disponíveis, para serem operosos, serem trabalhadores, pessoas que estejam dispostas a botar a mão e fazer, a ouvir e reproduzir. Aí você pensa assim, né? Mas eu sou tímida, eu sou tímida, eu sou de um jeito, eu sou de outro. A gente bota um monte de empecilhos. A gente falou sobre, quando eu falo sobre o jeito que a gente nos vê e o jeito que Deus nos vê, né? Então Deus fala com a gente para a gente fazer alguma coisa e a gente acha que não tem que fazer, então a culpa é de Deus que escolheu errado, né? Não é isso? Deus me dá uma palavra e eu não entrego, porque eu sou tímido. Então, na verdade, se eu não faço nada, quem errou foi Deus que entregou a palavra à pessoa errada. Então, aí fica uma confusão, porque tem algum problema. Queria que a gente abrisse em Efésios, capítulo 1, versículo 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, a qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Por que você acha que o Senhor te chamou? Para que o Senhor te chamou? Será que a gente sabe responder essa pergunta? Hein? Para que Deus nos chamou? Vamos ler 2 Tessalonicenses 2,14. Podia dar um microfone para alguém ler? Podia pegar um microfone para alguém ler?
Dá, Lucas. Aí, ó, para o Márcio. 2 Tessalonicenses 2,14. Vamos ler aqui, ó. Para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho estado muito incomodado, queridos, porque a gente tem muita facilidade de perder o objetivo. A gente se ilude de achar que o objetivo é a obra. Deus não nos chamou para a obra. Deus nos chamou para mudar as nossas vidas e nós sermos transformados à semelhança dele, queridos. Deus não te chamou para a obra. A obra de Deus é fruto da vida dele em você. Se Deus não fizer nada em você e mudar o seu caráter, não existem rios de água viva na sua vida para mudar nada. Quando nós pensamos, se você pensa em alguém que você admira. Eu não sei quem é essa pessoa que você admira, se é um jornalista, um político, um estadista. Você pensa em alguém, você começa a estabelecer algumas qualidades para essa pessoa, e você começa a elogiar essa pessoa. Você começa a dizer que essa pessoa é uma pessoa sábia, que essa pessoa é uma pessoa fiel à sua esposa, que essa pessoa... E que você começa a falar dela. Quando a gente começa a pensar isso sobre Deus, o que você pensa sobre Deus? Quem Deus é para você? Alguém quer dizer alguma qualidade de Deus para você? Vou ajudar. Deus é fiel. Não é Deus é fiel? Deus é Pai amoroso. Salvador, misericordioso. Coisas que Deus é amor. Coisas que são de Deus, que pertencem a Deus, queridos. É um bom exercício para a gente descobrir isso na Bíblia. A Bíblia fala que Deus é bom. Só Deus é bom. Então não adianta eu achar que o Gilberto é bom, porque a Bíblia diz que só Deus é bom. Amém? Só Deus é bom. Quando eu estou falando sobre essas qualidades de Deus, sabe de que eu estou falando? Da sua glória. A glória de Deus nada mais é do que a essência do seu caráter. Quando nós falamos sobre a glória de Deus, nós estamos falando sobre quem Deus é de fato. Amém? Quem Ele é, queridos. Quais são os atributos dEle? O que faz parte do caráter dEle? E quando Deus fala que nós somos chamados para sermos a sua glória, o que vocês acham que Deus está querendo da gente? Que Deus está querendo que nós sejamos do jeito que Ele é, que nós sejamos fiel do jeito que Ele é fiel, que nós sejamos justos do jeito que Ele é justo. Ele quer que nós sejamos como Ele. E ele fala aqui: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento. Existe uma esperança em que isso aconteça e seja reproduzido em nossas vidas. A gente já ouviu muito sobre isso. A gente, quando vai ver um terreno
em obra, aí você tem um terreno e você bota os materiais de construção todos no terreno, né? E aí você olha aquele terreno com os materiais de construção e é um terreno que vai ser feito uma obra. E um arquiteto ou um engenheiro, ele, quando olha para aquele terreno, ele consegue ver um prédio pronto, né? Ele consegue ver um prédio pronto naquele terreno, porque ele projetou tudo, ele conhece tudo. E quando Deus olha para a gente, queridos, Ele olha com essa visão. Ele não tem uma esperança que para Ele seja inatingível. Ele não cria uma expectativa que Ele vai se frustrar. Nós criamos expectativas erradas, mas Deus criou uma expectativa em nós e Ele diz que vai terminar a obra que Ele começou em nós. Ele vai terminar. Mas nós precisamos entender os objetivos de Deus. Os objetivos de Deus, queridos, não são hoje a sua obra. Não é que Deus não queira que a sua obra seja feita, me entendam. Mas aquilo que Ele quer fazer na nossa vida, Ele quer transformar a nossa vida. E através da transformação da nossa vida, Ele vai realizar a sua obra. E a gente acha que a gente vai alcançar a vida pela obra. E a gente começa a dar valor à obra do que ao Senhor. O que Jesus fez, Ele fez porque Ele se relacionava com Deus, queridos. Era resultado de relacionamento, de intimidade, de conhecimento do Pai. Porque Ele se relacionava, Ele fazia o que via o Pai fazer. Ele conseguia reproduzir o caráter de Deus, porque Ele sabia como Deus respondia às situações, às circunstâncias da vida. Ele sabia. E ele fala assim: e qual a riqueza da glória da herança nos santos? Eu vou correr. Vamos para o capítulo 2, versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Tem algumas coisas que eu sei que muitos já sabem, mas muitos não sabem. Eu não vou abrir o texto, né, mas Gênesis 15 mostra um pacto que Abraão faz com Deus. Abraão faz uma pergunta para Deus e fala assim, né: Deus, como é que eu vou saber que tudo isso que você está prometendo você vai fazer? Como é que eu vou saber? Aí Deus dá uma resposta para ele: você separa os animais e eu vou fazer uma aliança contigo. Eu vou fazer uma aliança contigo. Por quê? Porque quando se Deus é fiel, e nós cremos que Deus é fiel, será que nós cremos? A gente é muito pecador, queridos, e a gente duvida muito. Mas nós precisamos vencer isso, né? E a gente vence na cooperação dos santos, né? Quando um anima o outro com testemunho, com a palavra, e lembrando o tempo todo que Ele é fiel. Isso é a cooperação dos santos, queridos, é um de animando o outro. O Senhor é fiel, o Senhor fez isso na minha vida, o Senhor fez isso, o Senhor falou desse jeito, o Senhor respondeu aquela oração, o Senhor me curou, o Senhor fez uma obra na vida da minha filha, o Senhor fez isso. E a gente vai cooperando para que essa fé fique fundamentada. E Ele é fiel. E Ele faz uma aliança com Abraão. Abraão sabia que Deus era fiel e que se Deus fez uma aliança, Ele ia cumprir a aliança. Ele não precisava ter dúvida.
agora eu não preciso ter dúvida, agora eu tenho certeza. O Senhor vai fazer. Por que Ele vai fazer? Porque Ele se aliançou comigo, dizendo que ia fazer. Ele fez uma aliança comigo. E Ele passa no meio dos animais e fica pactuado ali, uma aliança. Abraão não passa, Deus passa por ele e por Abraão, porque Ele sabia que Abraão não ia poder cumprir a aliança, e que ele não ia poder pagar pela aliança. E Deus queria mostrar, e eu não vou parar nesse texto, porque não é porque não tem tempo, mas não é o que Deus quer hoje. E, na verdade, Abraão não consegue, a descendência de Abraão não consegue cumprir uma aliança, mas a aliança existia, tinha uma dívida para ser paga. Né? Se você faz um acordo com alguém e você não paga a conta, alguém tem que pagar. Quem paga hoje em dia é o fiador, não é isso? Você não paga, mas se o fiador tem bens, ele vai atrás do bem e vai ter que pagar a conta. E Deus assumiu o lado dele e o lado de Abraão, e tinha uma conta que precisava ser paga. E aí, aqui a gente está falando dessa conta. No versículo 8, ele fala: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. E no versículo 16, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então existia uma dívida, a dívida nos separou de um relacionamento com Deus. Jesus precisava morrer na cruz para resgatar esse relacionamento. Queridos, e Ele morreu na cruz para que a gente se relacionasse com o Pai. No 16, no 2,16, e reconciliasse ambos em um só corpo, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também os que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos muita facilidade em focar na obra. Quando eu falo na obra, é nas coisas, no trabalho, no que a gente consegue colocar as mãos, queridos. Organizar um retiro desse, você fala assim, né? Eventos se organizam no mundo inteiro. Você não precisa ter o Espírito Santo para organizar evento. Você não precisa ter o Espírito Santo, por exemplo, para você ter uma reunião dominical todo domingo. Eu ouvi uma vez de um conhecido que ele falou assim, né, que às vezes as coisas na igreja estão indo tão bem, tão direitinho, as coisas estão tão assim encaixadas, que o Espírito Santo vai embora e fica anos aquilo funcionando assim, redondinho. Não tem vida mais, mas a obra precisa continuar sendo reproduzida, porque a gente acha e se engana que a obra, essas situações são importantes, mas essas obras sem a vida, elas não fazem nada em nós, porque o que Deus quer fazer, Ele quer fazer no nosso coração. Eu preciso mudar, eu preciso ser transformado, eu preciso ser feito nova criatura, eu preciso do Espírito Santo sobre a minha vida, eu preciso de relacionar com Deus. E aí, queridos, o Senhor faz a obra, porque isso não é nosso, queridos. Sabe, a gente tem algumas confusões, a gente acha
que a gente consegue produzir frutos. E nós não conseguimos, porque os frutos são do Espírito. A gente acha que consegue convencer alguém de alguma coisa. A Bíblia fala que convence quem é? É o Espírito. A gente acha que vamos conseguir ensinar alguma coisa a alguém. O que a Bíblia fala? Que o Espírito vos ensinará todas as coisas. Quando eu li lá para os irmãos, na viagem, que estava escrito lá, que eu vos ensinarei a guardar todas as coisas, aí nós lemos de novo, eu vos ensinarei a guardar todas as coisas. Aí eu falei para os irmãos, o que é para a gente ensinar? Aí eles pararam assim e repararam que não era para ensinar a Bíblia, era para ensinar a guardar, porque quem ensina a palavra é o Espírito, Ele que revela a palavra. Eu te animo a ler, eu te animo a descobrir, a buscar o Senhor, eu te animo a buscar o Senhor, eu te animo a mudar o caráter, mas se o Senhor não te revelar, nada vai se estabelecer na tua vida. Nada, mas a gente acha que a gente consegue fazer alguma coisa na nossa força. E tudo que a gente faz, às vezes a gente coopera com isso. No fundo, queridos, a gente sabe que quem faz é o Senhor, mas no dia a dia a gente reage às situações do jeito que a gente foi acostumado a reagir. O 3,6, a saber, ele começou a falar aqui, porque existia um problema na igreja de Efésios, e ele começa a falar sobre essa unidade que existe, que o que separava os judeus dos gentios tinha sido derrubado, e ele fala no versículo 6, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. No 10 ele fala, para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Para que pela igreja. É curioso que quando esse texto de Efésios começa, ele começa assim, né? Carta do apóstolo Paulo, vocês já leram lá no começo? Aos santos em Efésios. Essa carta não é para os ímpios. Essa carta é para os santos. Amém? Então, tudo que essa carta diz, ela diz aos santos. Tudo ela diz aos santos. Quem são os santos? Amém? Somos nós, queridos. Amém? E o que é a igreja, queridos? São os santos, né? Vivendo em unidade, não é isso? Em relacionamento, vínculos, não é isso? Que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. E é muito legal a gente começar a entender o seguinte, que ele não está falando esse texto para algumas pessoas. Ele está falando esse texto, queridos, essa carta é para os santos, queridos. Essa carta é para mim e essa carta é para você.
Se as coisas não acontecem, queridos, nós pedimos para que Deus restaure, mas a gente coloca isso sempre muito distante. A gente não pensa que Deus quer partir de mim, que Deus quer que eu haja, que Deus não quer saber. Quando eu pedi para os irmãos ficarem em pé, irmãos que tiveram carga, a gente precisa entender assim, que Deus, Ele vai dar carga, queridos, porque quando a gente se reúne aqui, nós estamos em batalha, e Deus vai dar carga a algumas pessoas, para que essas pessoas se coloquem de joelhos, para que o inimigo não atrapalhe, para que essa guerra, essa luta espiritual contra os dominadores desse mundo, que isso seja vencido nas regiões celestes. Deus vai dar carga aos irmãos, e o que a gente tem que entender é que eu faço parte dessa obra, eu sou parte essencial da obra, essencial. Deus não errou, quando Ele me mostrou, Deus não errou. Deus dá peso para que a gente seja operoso, efetivo, para que a gente trabalhe nas regiões celestes, porque lá é que as batalhas são vencidas. A obra do Senhor, ela é feita através da igreja, e Ele fala isso aqui, de nós, queridos, buscarmos manifestar a glória de Deus como indivíduos. Senhor, muda o meu caráter. Isso tem a ver comigo, com as minhas decisões com Deus. Eu preciso entender. Uma coisa, queridos. A gente fica botando muito culpa em tudo que acontece nos outros. Eu não fiz isso porque o fulano, eu não fiz isso porque o Beltrano, ou isso não aconteceu porque o ciclano não deu espaço, ou porque... Aí, a gente precisa entender, queridos, que a obra de Deus, se dependesse dessas coisas, não acontecia. Se Deus me deu uma palavra e eu não reagi à palavra dela, quem tem que assumir a responsabilidade sou eu que tenho que receber. Eu preciso começar a assumir a responsabilidade das minhas decisões. Eu preciso me responsabilizar das decisões, porque se eu não me responsabilizar das minhas decisões e ficar botando na conta dos outros, eu vou ser sempre vítima. E eu nunca sou responsável de nada. Então, é a pessoa que diz que não deu certo por causa do pai, que não deu certo por causa da mãe, que não deu certo por causa do tio, porque se aquele cara fizesse isso, se não sei o quê, a culpa é sempre do outro. Ele nunca é responsável de nada. E aí traz essa relação que ele tem errada com a vida, ele traz para dentro da igreja, e ele começa a achar que ele não acontece por causa do outro. Isso é uma mentira, porque o que Deus quer fazer em nós, Ele vai fazer, queridos, Ele vai fazer. A gente vê homens de Deus na Bíblia que eram improváveis que Deus usasse eles em algumas coisas, e Deus usou. No 3,17 ele fala: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Queridos,
Nós precisamos uns dos outros. E eu queria pular agora, que eu vou acabar. Quando a gente começa a ler Efésios, a gente tem uma facilidade, e eu vou dizer para vocês que nós recebemos essa facilidade no ensino, né? Do jeito que as coisas são ensinadas, fica fácil a gente imaginar isso, que chega no capítulo 4, aquele texto não é mais para os santos da igreja de Efésios. A gente começa a achar que esse texto de Efésios 4 é para alguns santos específicos. Que isso não é para todos os santos. Agora o discurso mudou, não é para todos os santos. Mas não tem nenhum lugar na carta que muda o destinatário. Obrigado, Gilberto. Nenhum lugar na carta muda o destinatário. A carta toda é para os santos. Aí a gente entra em Efésios 4 e começa a achar que Efésios 4 é para alguns só. E eu não consigo, queridos, crer nisso. A gente lê aqui no versículo 4:13, fala assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse até que todos significa o seguinte: vai ter algum momento que alguma coisa vai ser dispensável. Que quando aquilo acontecer, alguma coisa não vai precisar mais acontecer. Concorda? Vai ter um momento que alguma coisa vai acontecer, que algumas coisas não vão ser mais necessárias. E incrível, sabe o que não vai ser mais necessário aqui nesse texto? Os serviços, queridos, os ministérios. Vai ter um momento em que os irmãos vão estar maduros e que os ministérios não vão ser mais necessários. E às vezes a gente dá muito valor aos ministérios, mas não dá valor à obra do ministério, que é aperfeiçoar os santos. Os serviços, o objetivo do serviço é aperfeiçoar os santos, para que os santos edifiquem os santos, e não para que eles se realimentem deles mesmos. E esses serviços, eles são repartidos com os santos, com todos nós, queridos. Eu não sei quantos vão responder a isso, e isso depende de você. Quando você vê uma árvore, tem coisas que faz parte da vida da árvore. O pessoal do café, você planta café, você planta arábica, vai dar arábica, e o cara que manipula aquilo a vida toda, que é agricultor e trabalha com aquilo, ele sabe que daqui a 5 anos a árvore já vai estar crescida e ele já vai estar colhendo. Tem coisas, queridos, que a gente precisa entender que fazem parte da vida da igreja. Se existem irmãos reunidos, buscando o Senhor, queridos, os serviços fazem parte da vida dos santos. Eles não precisam de ninguém reconhecer nada. Eles já estão na vida dos santos para que os santos sejam edificados. Eles já estão lá, queridos. Eu não consigo ver de outro jeito. E eu preciso que você entenda isso para que você seja operoso. Você precisa ser operoso. Você não pode ser passivo de achar que a obra é feita pelo outro.
A obra precisa passar por mim. Eu faço parte dos santos e eu preciso desempenhar o meu serviço na vida dos santos. Se eu não desempenhar, eu sou omisso, queridos. E a obra para. Esse texto não fala também de idade, porque quando ele fala sobre presbítero e diácono, ele associa maturidade, associa algumas coisas, se associa a testemunho. A gente começa a ter que associar algumas coisas. Esse texto também não associa a idade. E eu achei precioso, assim, Deus falar com a Larissa, porque isso tem a ver com o que eu queria falar. Deus não está preocupado com a sua idade para Ele fazer o que Ele quer fazer. Ele não vai agir na sua vida pelo que você entende, porque senão não tem fé na obra. Fé, queridos, eu andar em alguma coisa que eu não sei aonde vai dar. Se eu tenho ciência de todas as coisas, eu estou andando na minha mente e não tenho fé naquilo que eu faço. Por isso que Deus, a obra dele não é feita por causa da sua maturidade. Deus não vai reproduzir a sua obra dependendo da sua maturidade, da tua especialização, da tua destreza. Nós não vemos isso na Bíblia, queridos. Deus vai fazer a sua obra por fé, através do conhecimento de Cristo que você tem, na natureza de Deus em você. E aí, nós vemos os serviços, a gente está cansado de falar sobre isso, mas Deus dá os serviços, queridos, para aperfeiçoar santos. O que o Senhor quer, o objetivo dele é aperfeiçoar as nossas vidas. Ele quer aperfeiçoar nossas vidas, e para isso, queridos, ele não depende do Evaldo, do Marquinhos, do Telinho, do Dag, do Gilberto, tantos aqui. Ele precisa de todos, queridos. Ele precisa que a gente entenda isso. Eu preciso entender isso. Eu preciso assumir a minha responsabilidade com o Senhor. Eu preciso assumir a minha responsabilidade com o Senhor e ser operoso. Eu preciso ser operoso na vida da igreja. Eu preciso reagir ao que Deus quer fazer na vida da igreja. Vamos orar? Senhor, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha quebra conceitos, Senhor, quebra manias, quebra, Senhor. Nós sabemos que a Tua palavra, Senhor, é poderosa, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, venha quebrar conceitos, Senhor, medos, venha quebrar, Senhor. Venha quebrar, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, produz em nós, Senhor, um coração de arrependimento. Produz em nós um coração de arrependimento, Senhor. Senhor, derrama da sua vida sobre nós, Senhor. Derrama da sua vida sobre nós. Eu sei que o Senhor já tem dado aos meus irmãos. Eu sei que o Senhor tem dado, Senhor. Eu sei que o Senhor tem dado. A Tua palavra diz que o Senhor dá, Senhor. Dá à Tua igreja, Senhor. Que o Senhor se revela, Senhor. Que o Senhor dá aos santos, Senhor. Distribui, reparte. Senhor, e eu creio nisso, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, quebra, Senhor. Fortaleza na mente dos meus irmãos, Senhor. Quebra, Senhor.
Em nome de Jesus, Senhor. Eu quero pedir perdão ao Senhor e à igreja. Muitos que estão aqui não reúnem sempre com a gente, né? Mas também peço perdão a vocês. Eu tenho me calado, tenho agido como menino. Quando o Senhor tem falado e tem me mostrado coisas para serem ditas, né? É um serviço, isso não pertence a mim, isso pertence ao Espírito. E quando a gente se cala, eu só posso ver uma coisa que está na frente disso tudo: ego. Então eu estou aqui para pedir perdão para o Senhor e para a igreja. Amém. Está perdoado. Irmãos, acho que nós somos privilegiados, né, de ouvir uma exortação como essa, uma palavra como essa, porque normalmente não é o que nós, né, na face da terra temos ouvido. O que temos visto é que o pastor faz isso, qualquer coisa fala para o pastor, o pastor ele é pago para fazer isso, mas a responsabilidade é de todos os santos, né? Como o Evaldo falou, independente da idade. E um versículo aqui, 2 versículos que me perseguem há mais de 20 anos, né? Os irmãos de Manhuaçu já, acho que eles estão cansados de me ouvir falar deles. Há uma tendência natural do ser humano em querer fazer a obra. Queridos, quem faz é o Espírito Santo. Nós somos cooperadores. Quem opera é Ele. Falava que nós somos cooperadores. E a tendência nossa é de querer fazer. E os discípulos perguntaram para Jesus, ali em João 6, 28 e 29, né? Que faremos para fazer as obras de Deus? Vocês querem saber a resposta? Eu vou ensinar para vocês como que faz as obras de Deus. A resposta é do próprio Senhor. Ele fala assim: a obra de Deus é essa, que creiais naquele que por Ele foi enviado. Essa é a obra de Deus. Eles queriam fazer as obras, isso, aquilo, como o Evaldo colocou, serviço, nós podemos fazer até sem o Espírito Santo, a coisa ser muito bem organizada e de forma que o Espírito Santo seja até dispensável do nosso meio. Mas a obra de Deus é essa, que creiais naquele que por Ele foi enviado. Esse crer no sentido de união com Cristo. Se você estiver bem unido a Cristo, o fruto do Espírito na sua vida, meu querido, vai ser natural. Você não vai fazer esforço, você não vai precisar suar para produzir nada. Quem produz a obra é o Espírito Santo. Amém? Amém, Márcio?